Shalom, queridos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é Irmã Lu. E hoje vou começar a contar para vocês as minhas experiências que tive no encontro com Deus em São Paulo, que foi realizado na direção de Deus e dos apóstolos da Shalom Manaus, Ministério Apostólico Internacional, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2023, com o tema em Gênesis, no capítulo 32, o versículo 30. Eu gostaria de ler o tema para vocês, que está escrito assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Meus irmãos, eu vou contar desde o início para que vocês possam entender porque os espíritos da maldade estavam mesmo querendo me impedir de participar do encontro com Deus. Dias antes, meus irmãos, eu fiquei muito triste, enferma, com fortes dores na coluna. Teve noite que nem conseguia dormir, meus irmãos. Eu tinha ficado muito enferma, sentindo muitas dores, ao qual eu já tinha ficado desanimada. Então mandei mensagem lá para minha amiga, a apóstola Ellen Janaína, avisando que eu não ia mais para o encontro, porque eu estava muito enferma. Pedi orações por eles, também pedi oração para minha amiga Priscila, da Shalom São Paulo. Todos eles oraram por mim, meus irmãos. E graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus, eu fui curada e entrei em contato com eles, agradecendo as orações e confirmando que eu ia sim para o encontro com Deus. Mas durante aquele período, meus irmãos, de enfermidade, eu estava dando uma olhadinha lá nas mensagens do meu Gmail. Foi quando eu encontrei uma mensagem lá que tinha sido entregue no dia 4 de agosto de 2023, mensagem esta da pastora Áurea Oliveira, e ela me escreveu assim, vou compartilhar para os irmãos entender. Boa tarde, irmã Lu, tudo bem? Olha, amada, você vai fazer uma viagem e nessa viagem Deus vai lhe usar muito. Deus vai te levar num profundo muito grande com Ele. Meus irmãos, quando eu li essa mensagem, então eu me lembrei até que eu tinha respondido ela, que eu acreditava sim, porque eu estava com uma viagem marcada para dezembro, que era o encontro com Deus, já estava nos meus projetos, participar do encontro com Deus. Então foi aí, meus irmãos, que eu fui entender que o que tinha acontecido comigo mesmo foi fúria, levante do inimigo para tentar me impedir de ir no encontro com Deus. Mas foi derrotado em nome de Jesus. E graças a Deus, louvado seja Deus, eu pude participar do encontro que foi de grande bênção para a minha vida. E com certeza para todos que estavam lá, porque foi muito forte a presença do Senhor, meus irmãos. E ali, o Senhor Jesus, Ele também me deu experiências, recebi cura, recebi renovo, tive experiências, para a minha vida particular. E eu vou contar algumas das experiências. Eu me lembro que uma das experiências que eu tive lá, que foi com o céu, foi quando eu estava num período de 2 horas de orações, meus irmãos, para entregar uma campanha de jejum para que eu pudesse me encontrar com Deus. Eu tinha feito aquela campanha durante a semana e naquele dia lá eu estava entregando a campanha e eu pude receber essas experiências com o Senhor. Tive experiência ali com o reino de Deus, eu me via cantando louvores, eu cantava louvores em línguas estranhas, mas ao mesmo tempo eu tinha a interpretação daquelas línguas. Louvado seja Deus, me via cantando num coral, eu me via também ali, meus irmãos, dançando com os anjos, em adoração ao Senhor. Não tenho palavras para descrever o céu, que posso dizer que é lindo, que é maravilhoso. Todos ali estavam com vestes brancas resplandecentes, vestes longas, que não dava para a gente ver os pés, e com mangas longas. E teve um momento que o Senhor me levou para um lugar muito lindo, onde eu pude contemplar crianças muito felizes, num lugar de paz, meus irmãos. E pela manhã, em jejum, em consagração ao Senhor, quando nós estávamos lá no encontro, no momento do louvor, lá no encontro com Deus, foi quando o Senhor me abençoou novamente com os dons. Ali eu tive dons de visão, e quando eu olhava ali para o teto, eu via luzes brancas. Aquelas luzes, elas desciam como um resplendor, e aquelas luzes ali, elas atravessavam de um lado para o outro ali. Meus irmãos, eu fiquei impactada com aquela visão. É uma confirmação do que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que está escrito assim, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Louvado seja Deus, meus irmãos. Foi uma visão ali que o Senhor me entregou. E aqui na minha casa, no meu lar, eu pude encontrar o respaldo bíblico para essa visão. Primeira vez que eu tive uma visão assim, tão impactante, né? Com essas luzes que atravessavam de um lado para o outro lado, meus irmãos. E também ali eu pude ver quando os anjos de Deus estavam passeando ali naquele lugar onde estava sendo realizado o encontro com Deus, e os anjos de Deus estavam ali agindo em favor de cada um de nós que estávamos ali presentes. Meus irmãos, foi muito forte a presença de Deus. E em visão eu vi quando o Senhor Jesus, ele chegou ali com suas vestes, um vestido branco resplandecente, e naquele vestido eu via várias pedrinhas. Eram pedras em forma de diamante, brancos como cristal, cristalinos, resplandecentes, meus irmãos. E quando o Senhor se aproximou de mim, Ele se aproximou de mim com muito amor, com mansidão. E quando Ele chegou perto de mim, meus irmãos, o meu físico, a minha carne não aguentou e eu caí levemente. Mas eu pude sentir que tinha irmã ali me ajudando, me segurando. Eu estava com os olhos fechados, tendo a visão ou arrebatamento de sentidos. No momento eu não sei explicar, mas eu estava tendo essa experiência com o Senhor. Mas eu estava consciente, meus irmãos. E ali, eu estava ali, meus irmãos, diante da presença do Senhor, né? Eu caí diante da presença do Senhor, porque a glória do Senhor é grande e a gente não consegue, meus irmãos, ficar de pé diante da glória dele. Como está escrito lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículos 13 a 14, depois os irmãos lê lá, mas lá vocês vão ver, relata sobre isso, sobre a glória de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus, meus irmãos, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. E é assim que acontece conosco, meus irmãos. A gente não consegue ficar de pé diante da glória do Senhor. E quando eu estava ali no chão, porque eu não conseguia me manter de pé diante da glória do Senhor, eu também quero falar para os meus irmãos uma pequena parte da experiência que lá na hora, no encontro, eu esqueci de falar, meus irmãos, porque era um momento assim que eu estava muito impactada, envolvida pela presença do Senhor. A vontade era de ficar só glorificando o Senhor. E eu esqueci de contar essa parte, que foi quando o Senhor Jesus, ele me entregou a harpa para que eu tocasse a minha harpa, para que eu adorasse ao Senhor com a harpa. E é aquela mesma harpa, meus irmãos, quando eu tive aquela experiência lá no Congresso de Curitiba, quando foi que pela primeira vez, né, eu conheci os nossos amados apóstolos e tive as experiências, né, que já tem aqui no canal, que eu já contei para os irmãos, minhas experiências ali com o Senhor. E novamente o Senhor me entregava aquela harpa para que eu pudesse ali, meus irmãos, adorar o Senhor com aquela harpa. E então ali naquele momento também da visão, né, que eu comecei ali a tocar pelo poder de Deus, né, eu vi quando o Senhor Jesus se dirigia para o altar. E Ele me permitiu, meus irmãos, o ver de costas, com aquelas vestes, com aquele manto, aquelas vestes da realeza celestial, em majestade mesmo. Eu pude ver parte dos cabelos dele, aquela glória, sabe? Eu vi a coroa sobre a cabeça do Senhor. E ali o Senhor se dirigia ali para o culto dizendo: eu estou aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Foi muito forte a presença do Senhor. Muitas experiências. Eu nem consigo relatar todas, ia levar mais horas. Mas foi muito forte a presença de Deus. E quem esteve lá no encontro sabe que estou falando a verdade. Foi muito forte a presença de Deus naquele lugar. A glória do Senhor encheu a casa. Muitos foram renovados, batizados, receberam ali dons. O Senhor levantou novos guerreiros. O Senhor deu revelações de cura, de libertação. Eu me lembro, meus irmãos, que o Senhor me mandou abraçar algumas irmãs ali. E uma delas o Senhor curou, deu livramento. Teve uma irmã também que o Senhor me levou a abraçá-la. E quando eu abracei a irmã, simplesmente a irmã levemente se soltou ali daquele abraço e foi caindo. E ali quando ela estava no chão, eu pude ver que as irmãs já estavam cobrindo ela. E quando eu olhei para aquela irmã, meus irmãos, eu pude ver uma expressão feliz no rosto daquela irmã. Aquela irmã ali sorrindo, naquela expressão feliz, de paz.
Foi então quando o Senhor, Ele me fez entender que aquela irmã estava sendo envolvida pelo amor dele. O amor do Senhor Jesus estava envolvendo aquela irmã, louvado seja Deus, né? Foi quando eu me lembrei, né, daquela canção, aquela composição que o Senhor me deu, que se chama assim, O Amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, irmãos, o amor de Jesus ninguém pode explicar, o amor do Senhor. O amor de Jesus a gente sente. E quando o amor do Senhor nos envolve, é tão profundo, é tão impactante, é uma paz, é uma alegria, que toda a tristeza, mágoa ou ferida que ficou ali, instantaneamente removida dali. Sabe, aquelas tristezas, aquelas mágoas saem, desaparece. E o amor de Jesus entra, trazendo paz, trazendo alegria. A gente se sente muito amada, muito amado pelo Senhor, meus irmãos. É forte. Louvado seja Deus. Tive também outras experiências, meus irmãos, né, no decorrer do encontro com Deus. Também teve um momento lá que a apóstola Ellen Janaína, ela pede, né, para levarem uma cadeira lá na frente, né, por fé, creio eu, né, eu não escutei ela orando, não entendi, mas eu creio eu que ela estava ali, né, por fé, né, pedindo para o Senhor se assentar ali. Então naquele momento eu falei, Senhor, eu quero ver se o Senhor vai se assentar ali, me permita que eu veja, eu queria muito ver. E foi quando o Senhor, Ele me abriu a visão, meus irmãos, foi muito forte, sabe? Eu pude ver que o Senhor Jesus, Ele estava ali presente, e Ele estava sentado numa cadeira do céu, em glória. Foi tremendo, impactante. E naquela hora, meus irmãos, ali eu comecei a reverenciar o Senhor. Eu senti muito forte a presença de Deus. Ali eu chorava, ali eu falava em línguas. Foi muito forte, meus irmãos. Foi uma experiência assim, impactante, que eu ainda sinto essa experiência. Marcou a minha vida, sabe? Foi muito tremendo ali, a presença de Deus foi muito forte ali naquele lugar, foi maravilhoso, irmãos. E foi muito forte, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor, mas o Senhor Jesus sabe que eu sou muito grata a Deus, muito agradecida ao Senhor por ter me dado essa oportunidade de poder ter participado do encontro com Deus, que foi de grande bênção para a minha vida e para todos que se fizeram presente. Também, né, eu pude ver ali quando ali o pastor Lee, né, ele estava ali passando, né, o que o Senhor mandou. Ele fala ali para a apóstola, né, sobre uma espada, né, que o Senhor mandava passar para ela. E ali eu estava ali acompanhando ali, juntamente com todos os irmãos, né, ouvindo ali aquela visão. E foi quando o Senhor me mostrou em visão, eu pude ver, irmãos, né, quando, né, estava sendo passado aquela espada para as mãos da apóstola, uma espada, sabe, uma espada grande, uma espada forte, poderosa. Olha, meus irmãos, eu não tenho palavras, eu não sei explicar para vocês, mas é uma espada poderosa, forte, que veio do Senhor, ao qual foi entregue ali para a apóstola, uma guerreira do Senhor ali, ao qual o Senhor entregou aquela espada. E foi tão forte a presença de Deus que ali, novamente, eu fui impactada, a glória do Senhor ali nos envolvendo. Foi muito forte, meus irmãos, foi muito forte. Louvado seja Deus. E eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus, porque eu já tenho falado para os irmãos, né, que foi de grande bênção para a minha vida conhecer esse ministério, conhecer os nossos amados apóstolos da Shalom Manaus, porque ali eu tive um renovo, desde ali, quando eu fui ali no primeiro congresso, que eu participei do congresso de Curitiba, participei do congresso ali, Aviva São Paulo, depois para o Aviva Rio. Olha, foi forte o que o Senhor fez na minha vida. Eu tive os dons ativados ali, o Senhor me renovou, ali o Senhor confirmou que também sou uma guerreira dele. Meus irmãos, eu estou muito feliz, porque todos nós temos essa missão de orar, de buscar o Senhor. E muitos têm esse dom de estar orando, de estar guerreando pela sua casa, pela sua família, e muitas das vezes nem sabe, né, que tem esses dons. Eu mesma não sabia. Ali nos congressos ali, realizado pela Shalom, foi que eu pude estar entendendo, né, o chamado de Deus na minha vida, né? Foi que eu pude estar entendendo ali, tendo os dons também ativados, né? E é aquilo que o Senhor Jesus falou quando eu estive ali, né, presente, que o Senhor com esse ministério, meus irmãos,
Eu tenho muito que agradecer ao Senhor por ter me dado essa bênção, essa oportunidade de também poder participar, né, desses congressos, participar do encontro e ser muito abençoada por nosso Deus. Amém? Assim eu agradeço em nome de Jesus. Aí está, né, eu compartilhando as experiências com vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar, né, como sempre, com um versículo, né, que está escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim, ó: E tendo orado, tremeu, né, tem uma tradução que diz, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Que coisa tremenda foi esse encontro. Meu Deus, literalmente o lugar ali tremeu, a glória de Deus desceu, pessoas foram libertas, pessoas foram curadas, pessoas foram se reconciliaram. Irmãos, essa é a missão da igreja. Amém? Eu sempre falo isso aqui no canal, eu sempre falo isso aonde eu vou. Irmãos, não adianta Deus me encher com dons, Deus me dá várias coisas, né, vários talentos e dons, se eu não usar em prol do reino de Deus. E que coisa tremenda, né? A irmã Lu Santos, serva de Deus, né, teve essas experiências tremendas. Teve outras experiências também que depois ela achou melhor não postar, né? Uma palavra que ela deu, uma palavra de meia hora, foi uma palavra muito forte lá no encontro a qual Deus falou com ela coisas tremendas também, mas, né, essas experiências aí foram tremendas demais. E nós aqui na Igreja Shalom, apesar de todas as calúnias, apesar de tudo, de algumas pessoas no YouTube ainda, né, manterem lá seus testemunhos lá, falando mal da gente, o fato é que pelo fruto se conhece a árvore. E naquele grande dia nós vamos apresentar os frutos diante do Senhor, as vidas que ganhamos, as vidas que através do nome do Senhor Jesus Cristo foram curadas, foram libertas, foram restauradas, vidas que receberam dons, vidas que ganharam vidas. Amém, amados irmãos? Então ficamos muito felizes, né? Nós estamos já, né, no ano de 2024 já, né? Hoje é 6 de janeiro, eu estou gravando isso. Nós estamos inclusive até aqui no sítio da igreja gravando essa experiência, esse comentário, e já temos encontros programados, já temos congressos, né? E vamos seguir avançando em nome de Jesus. Não é isso, apóstolo? Ficou feliz com a experiência da sua amiga Lu Santos? Muito feliz, né? Porque na verdade é a maior prova do amor de Deus e que Deus não mente, né? O Senhor já havia me mostrado a grande obra, mostrado que Ele era na vida da irmã Lu Santos, da minha amiga, que o Senhor que ela era a menina dos olhos de Deus, que o Senhor estava no ministério dela, estava na vida dela, e eu pude ver o carinho de Deus, eu pude ver os anjos que desceram para acompanhar a serva do Senhor, eu pude ver o cuidado, a bondade de Deus, assim, a forma que o Senhor fala dela para mim, quando eu estava orando por ela, e a forma que o Senhor se reporta a ela, sabe, como algo muito precioso para Deus. E eu fiquei muito feliz porque os meus olhos contemplaram essa ação do Espírito de Deus. Ela foi tremendamente usada pelo Senhor, tremendamente abençoada. O Senhor ativou novos dons, derramou novos dons na vida dela, e eu sei que ela vai ser um recurso de Deus para fazer diferença onde ela passar nessa geração, né? Um exemplo de serva, de perseverança, de persistência, de amor por Jesus, de amor por almas. Então a irmã Lu, quando ela passa, ela exala o aroma do Senhor, aquele amor, né? Só não tocar, não falar, a gente vê que é uma pessoa preciosa, cheia do amor de Cristo. E eu fico feliz de poder fazer parte dessa vínculo, né, de amizade, desse rol de amigos dela e de irmão em Cristo. Então eu me alegro com tudo que Deus fez na vida da serva do Senhor e por de alguma forma estar contribuindo para o crescimento do ministério dela, né? Então nós amamos muito, vimos Deus agindo, e eu sei que é só o começo deste avivamento, e ainda muito mais fluir, nós iremos fluir mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor dia por dia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E o interessante, né, apóstola, é que a irmã Lu Santos, ela sempre postou a experiência dos outros no canal dela.
né? E agora, depois, desde o dia que ela foi para o congresso lá em Curitiba, ela foi receber um dom de arrebatamento. Agora ela posta, né, as experiências dela, faz as campanhas, né? Deus a usa tremendamente para falar com as vidas. Então ficamos muito felizes, né, por ser esse canal de bênção na vida dela e de tantos outros que escutam ela, que escutam o nosso canal. E eu quero te dizer algo, que você também pode ser assim, você também pode participar disso. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor fazer algo novo na tua vida, né? Ai, apóstolo, mas eu escutei no canal fulano de tal que é espírito de engano. Irmãos, a palavra de Deus fala: transformáveis pela renovação do vosso entendimento, né? Tem pessoas que não entendem, acham que é engano, mas não entendem, não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia, né? E acabam indo, né, movidos por inveja, movidos por outro sentimento qualquer, acabam, né, falando mal, mas vão se ver com Deus. A vingança pertence ao Senhor, amém? Apóstolo, eu quero fazer parte dessa família Shalom. Nos procure, nosso número está aí, né, na descrição aí do vídeo, e estamos aqui para, né, receber você de braços abertos, cuidar da sua vida, crescermos juntos, na verdade, na graça e no conhecimento do Senhor, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a tua filha, Senhor, que ela receba dons e que através da vida dela, Senhor, mais pessoas recebam dons também, sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, tenham experiências contigo, e assim o teu reino siga avançando nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também cada um que está ouvindo, cada irmão e irmã, que eles recebam a mesma unção que o Senhor tem derramado aqui em nossa vida, e que possamos colher mais frutos ainda para ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafio até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.